Galera, beleza? Aqui quem fala é o Frango da Masterpiece. Eu peguei top 2 aí no campeonato final da Loderia, loja de Barueri, a Dungeon Game Story lá. E eu joguei com um deck lá, muito forte, deck de pessoa marombeira, né? Deck importante aí. Eu joguei com um deck de OTK Go in Second. E eu tô gravando a playlist, a decklist aí pra vocês verem como é que ficou meu deck nesse torneio, beleza? Vamos pra decklist então? Beleza, galera. Eu vou gravar de forma diferente a decklist, não vou passar monstro, depois spell, depois trap. Até porque eu acho que fica melhor em um deck Go in Second com o propósito do meu deck é mostrar dessa forma, né? Eu vou separar em duas etapas. As cartas que eu coloquei para jogar de segundo e as cartas de engine. Então, vou manter um pouco o mistério aí de qual que é a engine do deck. Só mais um pouquinho. Então, vamos lá. As cartas de Go in Second que eu usei no meu deck são duas Twisters, beleza? Eu acho importante a Twister aí para poder estar limpando o Floodgate, tá? Poder limpando coisa chata do oponente aí, Mystic Mine e várias coisas importantes que podem ser usadas, né? Um Gnomatéria. Gnomatéria sozinho consegue travar muito deck. Trava Salame Grande, trava Sky. O pessoal não consegue usar o monstro no campo para poder fazer nada. Gnomatéria é uma hand trap aí que, quando bem aplicada, acaba com o turno do oponente. Não uso mais porque não tenho mais. Dois Kaijus Gameciel aí. Ele tem a função de um Kaiju e por isso só o Gameciel. Ele é o mais fraco de ataque, é o que eu melhor consigo lidar aí. 3 Pancratops, isso é o Mind Deck, tá? Só lembrando aí. 2 Effect Veiler, 2 Ash, 2 Ogre. Essas foram as cartas que eu levei para poder parar a jogada do adversário e lidar com o campo que o adversário possa colocar no campo para mim poder me virar quanto a isso, né? Beleza. Indo agora para a parte da engine do deck em si. Meu deck é de Madoshi, né? É um deck que tem bastante mecânica, é um deck que dá o TK muito fácil, ele é um deck muito agressivo, ele embaralha no deck sem dar alvo. Então por isso eu escolhi a mecânica desse deck para poder jogar. Não deu tão certo quanto eu gostaria, mas também deu muito certo aí, tanto que na liga, na final mais importante do ano da loja de Barueri, eu peguei aí top 2, né? Então vamos lá. Essa decklist conta com 3 Ângeles. Acho que é uma das cartas mais importantes do deck, né? É uma starter. Ela se tributa para poder invocar um Madoshi do deck. Todos os Madoshis, quando são destruídos por batalha ou efeito do oponente, eles reembaralham no cemitério. Então eu não perco recurso de Madoshi. Não tem recurso perdido de Madoshi, galera. Essa foi outra coisa importante na hora de definir do que eu gostaria de jogar. Depois de 3 Ângeles, 3 aí Root Cake. Ele é muito importante também. Ele no campo, eu dou alvo em um monstro no cemitério para poder dar special de um Madoshi do meu deck e aí banir esse monstro do meu cemitério, né? Eu não bano como custo, eu dou alvo como custo. Então, se for negado, eu não vou perder esse monstro do meu cemitério. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Mais uma coisa aí que me dá liberdade de jogar com mais segurança. 2 Mestre Gelato. Mestre Gelato aí é um guerreiro. Quando ele entra special, se eu controlo um Madoshi besta, lembrando que o Root Cake é besta, eu adiciono uma Spell Trap Madoshi do deck para mão. Muito importante esse cara. 3 Madoshi Magilene. Quando ela é normal,
ou quando é virada face para cima, eu nunca usei esse efeito. Quando ela é normal ou quando ela é virada com face para cima, eu adiciono qualquer monstro Madoshi do deck para mão. Eu nunca usei o efeito de virada com face para cima, né? O de normal dela é muito importante porque eu consigo fazer o combo disso aqui. Eu posso buscar a Pudim Manincesa do meu deck para minha mão, não tendo nenhum monstro no cemitério, ela já entra special, já aplica o efeito dela. Quando ela aplica o efeito dela, eu posso buscar aí para invocar do meu deck aí a Pudincesa, que vem com um nível a menos, ela entra nível 4, então eu consigo aplicar os efeitos aí do meu extra deck com mais eficiência, né? Só espalhar as cartas aqui de novo. Eu acabei juntando elas. Só tem uma dela, vou providenciar as outras para poder jogar de novo com o deck. Se eu tivesse 3, eu usava 3. Ela é barata, não sei nem o que eu tô dando desculpa de só ter uma dela. Então aqui, 2 Madoshi Mil e Fio. Ele, quando ele é normal summon, ele dá special de um Madoshi da minha mão. Já me potencializa o uso de alguma coisa aí que possa ser importante no decorrer da partida, né? Eu tô estudando a retirada dele do deck também. Pode ser usado como coisas melhores, né? Completando aí a parte de Madoshi do deck, 2 Madoshi Chateau, é o campo, todos os Madoshi no campo ganham 500 pontos de ataque e defesa, todos os Madoshis que seriam embaralhados por efeito de monstro, em vez disso eu posso adicionar a minha mão, quando eu ativo ela, todos os Madoshi do meu cemitério são reembaralhados no deck. Então, carta muito importante aí também. Só 2 porque eu consigo buscar ela com o Mestre Gelato aqui, né? Então, não preciso de mais que isso. 2 Madoshi Ticket. Madoshi Ticket, quando ela está no campo, é uma spell contínua. Sempre que um Madoshi for embaralhado do cemitério no deck, eu posso adicionar um outro Madoshi do meu deck à minha mão, e se eu controlo um Madoshi Fada, eu posso instantaneamente dar special desse Madoshi que eu adicionei para minha mão. Carta muito importante também. Eu consigo reciclar ela, eu consigo buscar ela, então por isso só 2. Uma eu acho pouco, 3 eu acho muito, então 2 tá bom. 3 Khaled, porque é importante você ter uma segurança de que o deck vai rodar, que você não vai tomar uma Ashe, uma Veler, alguma coisa que vai te atrapalhar. Mesmo sendo um deck Going Second, é bom se preparar com Range Trap e outras coisas. Se uma dessas cartas pode realmente parar o seu combo. Então, 3 Khaled, uma monstro que renasce, para poder tirar uma coisa do cemitério, para poder colocar um monstro a mais no campo, ganhar poder de ataque, ou ter um recurso a mais para poder usar, enfim, N utilidades aí para monstro que renasce, né? E aí, para finalizar a decklist de Mind Deck, 3 Rescue Cat, que já não estão mais no meu deck, porque eu tive a infelicidade de perceber durante o torneio, de perceber não, né? Eu tive a notícia que na errata dele, os monstros que ele invoca, eles vêm com efeitos negados. Então, por exemplo, eu dou normal do Rescue Cat, tributo ele, e aí pelo efeito dele eu invoco um Root Cake e um Mil e Fio. Eu não posso ativar o efeito do Root Cake porque ele está com os efeitos negados. E a parte boa do Rescue Cat seria trazer o Root Cake do deck para ele poder aplicar o efeito dele banindo o Rescue Cat, né? Então, já que traz com os efeitos negados, ele se torna inútil para mim. Eu joguei com 3 dele no deck durante o torneio, percebi isso na primeira rodada. Fui alertado sobre essa errata dele. Beleza? Agora vamos lá pro Mind Deck, né? Parte importante do deck também. Pro Mind Deck não, pro Extra.
Acho que a parte mais importante desse deck é o que aplica o OTK, é o que faz o deck girar, é a grande força do deck. Duas Queen Tiramisu. Efeito dela, eu detacho o material do alvo em até 2 Madoshes do meu cemitério para poder embaralhar no deck. E aí, na resolução dela, eu embaralho a mesma quantidade de cartas do campo do oponente no deck dele. Esse efeito não dá alvo, é uma vez por turno, não é quick, mas é tudo que eu preciso para poder tirar recurso do adversário, gerar recurso para mim. Eu embaralhando coisas no meu deck, eu posso gerar um plus aí com as minhas cartas de ticket, né? Vou deixar essas cartas aqui porque elas vão ficar em bastante evidência agora. Quando dá o efeito dela de eu embaralhar no deck, eu posso adicionar para minha mão, eu posso buscar outro Madoshi já automaticamente da Special Summon, já que ela é fada, então carta muito importante aí. Professora Magidoce e Oculuflé. Acho tão feio o nome delas em português, mas é o que tem para hoje, né? Ela tem um efeito rápido que eu detacho o material, dou alvo em um Madoshi, faço para cima que eu controlo e ele não é afetado por outros efeitos de monstro exceto o seu próprio. Porém, ela tem um outro efeito que se ativa quando um Madoshi é enviado para o cemitério. Quando um Madoshi é enviado para o cemitério, ela pega 2 cartas de qualquer cemitério e embaralha no deck. São coisas aí, eu posso perder o meu campo e a minha ticket, ficar sem mais nenhuma no deck, eu posso reciclar elas para poder estar usando de novo. São recursos no cemitério do adversário que eu posso estar removendo esses recursos de uso dele. Então é um efeito muito importante também. É bem situacional. Outra carta de Madoshi muito importante, que se tornou agora com os suportes novos, é a Chocolate à la Mode. Antigamente a gente usava ela quando era um deck meta, uma Madoshi, a gente usava ela simplesmente pelos 300 pontos de ataque a mais da Tiramisu. Ela pode entrar em cima de qualquer Xyz Monster Madoshi. Então, se eu fazia Tiramisu, dava efeito da Tiramisu e colocava ela por cima pela pontuação de ataque. O deck de Madoshi ele é programado para dar 8.000 redondo, 8.000 certinho. Poucas vezes sobra 100 de dano para poder passar da vida do adversário, né? Então, Chocolate à la Mode aqui, o efeito dela agora se torna muito útil, porque se eu tenho a Pudim Princesa como material dela, ela ganha um efeito adicional, né? O efeito dela é o seguinte, ela pode entrar em cima de qualquer Xyz Madoshi. Uma vez por turno eu detacho o material dela para poder embaralhar um monstro Madoshi do deck no cemitério. Se eu tenho uma Pudim Princesa atachada nela, eu posso invocar um Madoshi do meu deck. Isso também potencializa o OTK. Por que que ela tem esse efeito agora? Ela tem esse efeito mais útil. Essa Madoshi, a Pudim Princesa, ela é uma carta nova lançada na Savage Strike, né? Então, ela dá special do deck de um Madoshi que vem com um nível a menos que seu nível original. Então, você traz a Pudim Princesa, que ela vai se tornar nível 4, faz a Tiramisu, aplica o efeito da Tiramisu, coloca a Chocolate por cima e aplica o efeito da Chocolate, invocando um monstro do seu deck dessa forma. Então, por isso é importante o deck. 2 Link Madoshi. Depois que eu faço o Special Summon pelo efeito da Pudim Princesa, eu fico travado apenas em Madoshi pelo restante do turno. Então, esse Link Madoshi se torna importante. Ele também se protege Spell Trap, mas talvez esses efeitos não sejam tão úteis quanto ela ser um Link 2 Madoshi. Para completar o Extra Deck, um Missus, uma Beach Cop, um Abyss Dweller,
Caso eu tenha necessidade de jogar primeiro, eu posso tentar fazer um Abyss Dweller, um Bagusca, para tentar parar as jogadas do adversário e ter um próximo turno. Esse é um deck completamente voltado em jogar de segundo. Aí também tem aqui um Gagaga Cowboy, combo Utopia e Utopia Lightning, Levier Sea Dragon, 2 level 3 e 2 special de um monstro de nível 4 ou menor banido, então também é uma carta que ainda é muito boa no Madoshi. Ia na build antiga, vai na build nova, carta muito boa. E para finalizar, um Soul of Silver Mountain. Essa carta não é muito conhecida, mas eu acho ela muito importante contra diversas call. Então, o efeito dela é o seguinte: eu detacho um material do alvo em um card setado do oponente e ele não pode ativar esse card enquanto o Soul of Silver Mountain estiver em campo. Se eu estou jogando contra Sky, eu dou alvo em alguma carta dele depois de dar um Kaiju e esse monstro continua no campo, eu já travo aquela zona do cara para mim poder jogar com mais liberdade e aplicar o OTK. Eu não vou precisar embaralhar tantos recursos dele para jogar. Outro efeito interessante dele, que talvez não seja tão utilizado, é que se ele destrói alguém como resultado de batalha, ele invoca um monstro terra do cemitério. Beleza? Esse foi o Main Deck, foi o Extra Deck. Vamos para o Side agora então. Esse deck ele é completamente voltado em jogar de segundo. Nós temos poucos recursos, nós fazemos poucas coisas para poder jogar de primeiro e passar com negate, com coisa consistente que vá realmente trazer algum desafio para o nosso adversário jogar. Então, pensando nisso, nós tentamos consertar essa problematização do deck com o side deck, né? Então, temos aqui 2 Mirror Force, 2 Vento Perdido, 3 Evacuation. Essa trap eu acho ela de grande importância no deck, principalmente se tratando de Madoshi, que ele trabalha muito com voltar coisas para a mão, para o deck, então comba bem. Acho que é até mais forte do que destruir, né? Um Aviso Solene, uma Solemn Judgment, a terceira Twister, para poder completar as duas do Main Deck. E agora, pensando no Metacall novamente, tem outras cartas que são hand traps e vão para poder parar coisas específicas, né? Como o Orcust aí, que tem sido sempre uma preocupação. Quanto a isso, tem no side deck 2 Chaos Hunter e 3 Lancia. Essa foi a nossa decklist, deck de Madoshi. Fiquei em segundo lugar, disputei troféu, acabei perdendo a final para um Orcust. O meu adversário, Nicolas, ele abriu muito bem, a proposta de jogo dele foi melhor aplicada do que a minha proposta de jogo, ele conseguiu fazer o combo Orcust dele. Eu tive a infelicidade de não conseguir dar alguma hand trap ou alguma carta de side que tenha vindo na minha mão para poder parar o combo dele, né? Então, além de conseguir completar o combo Orcust dele nos 2 jogos, ele ainda tinha hand traps, tinha coisas que paravam o meu deck, né? Então, dessa forma eu perdi a final de 2-0 para ele. É isso, galerinha. Valeu!